Bem-vindo ao canal Neurooftalmo em Áudio, seu espaço de atualização em neurooftalmologia. Hoje vamos mergulhar num tema que é a base de tudo na neurooftalmo, os exames de imagem, olhando para o que dizem os artigos de Costello, Scott e Prasado. E o ponto de partida que eles trazem é, na verdade, um alerta. A imagem complementa, mas ela não substitui uma boa história clínica, um bom exame. Senão a gente cai na toca do coelho diagnóstica, né? A questão não é só qual exame pedir, mas qual é a pergunta que a gente quer responder. Por onde começamos, então? Olha, o primeiro passo é entender a grande divisão: ressonância magnética ou tomografia computadorizada. A ressonância, a RM, é a nossa lupa de alta definição na maioria dos casos. Cérebro, órbita, o contraste que ela dá para tecidos moles é, assim, espetacular. E na órbita tem um detalhe técnico que muda tudo, não é? A famosa supressão de gordura. Exatamente, é um ponto crucial. Já vi casos onde um realce sutil no nervo óptico foi completamente apagado pela gordura, que brilha muito. A gente tem que pensar nas sequências da ressonância como filtros. O T1 dá o mapa anatomia, o T2 e o flare são como um detector de calor, eles acendem onde tem edema e inflamação, e a difusão, a DWI, é o nosso alerta vermelho para um AVC agudo. Entendi. Então a ressonância é para essa investigação mais detalhada. Mas e na emergência, quando o tempo é crítico? Aí o jogo vira completamente. Aí a tomografia computadorizada, a TC, é a estrela. Ela é muito mais rápida, é imbatível para ver osso, trauma e o principal, hemorragia aguda. Certo. Naquele cenário clássico da cefaleia entrovoada, a thunderclap headache, a primeira coisa é uma TC de crânio. Para responder a pergunta urgente, tem sangue ou não tem? Perfeito. Então TC e RM olham o cérebro. Mas e quando a pista mais importante está na própria retina? Aí a gente sai dessa escala macro para uma visão quase microscópica. É aí que entra a nossa ferramenta de precisão, a tomografia de coerência óptica, o OCT. É o que a gente chama, e eu acho a definição ótima, de biópsia óptica. É fantástica. É incrível porque o OCT nos dá uma janela para o futuro daquele paciente. A gente consegue ver o dano nos axônios acontecendo em tempo real, muitas vezes antes de uma perda de visão mais clara. É como ver a sombra do problema muito antes dele chegar. Exatamente. Pega uma compressão de quiasma por um tumor de hipófise. O OCT mostra um afilamento super específico das camadas da retina. E essa medida, a espessura, antes da cirurgia, nos dá uma previsão muito boa do quanto de visão aquele paciente pode recuperar. É uma ferramenta prognóstica poderosa. Vamos aplicar isso, então, num quebra-cabeça clássico. A neurite óptica. Como a imagem nos ajuda a diferenciar as causas que têm tratamentos tão diferentes? Essa é uma ótima pergunta, porque o realce do nervo óptico na ressonância pode ser muito parecido em várias doenças. A chave do mistério muitas vezes não está no nervo em si, mas nos achados associados, no cérebro e na medula. Certo. Na esclerose múltipla, por exemplo, as lesões são como pichações espalhadas pelo cérebro, em locais bem típicos, periventriculares. E na neuromielite óptica, a NMO, o padrão muda? Muda bastante. Na NMO, o ataque é mais focado. É como um míssil teleguiado para o nervo óptico e para a medula. A neurite óptica costuma ser mais grave, e o achado clássico é uma inflamação bem longa na medula. Uma lesão que se estende por 3 ou mais vértebras. Entendi. Lembro de um caso, uma paciente jovem com perda visual gravíssima. A RM de crânio era normal. Foi só quando a gente olhou para a medula que a luz se acendeu. Tava lá, uma lesão enorme. O diagnóstico estava na medula. E a doença associada ao antimog, que é o outro grande diagnóstico diferencial? No antimog, o alvo parece ser mais a capa do nervo, a bainha. Então, um achado bem sugestivo na imagem é aquele realce ao redor do nervo, sabe? O realce perineural, junto com um inchaço bem grande do disco óptico. Cada padrão aponta para uma direção. Exato. Então, para a gente fechar o raciocínio, a grande mensagem é que a imagem é uma aliada fantástica,
mas o valor dela depende da pergunta clínica que a gente faz. É isso que nos tira da toca do coelho. Perfeito, exatamente isso. E pensando nisso, fica uma questão para o futuro. Com a evolução de técnicas como a angiografia por OCT, o OCTA, que permite ver os vasinhos da retina em tempo real, como isso vai mudar a nossa abordagem nas neuropatias isquêmicas? Será que um dia a gente vai conseguir diagnosticar e até monitorar uma arterite de células gigantes ou uma nóia só analisando padrões de fluxo no disco óptico? Talvez. Talvez diminuindo a necessidade de exames mais invasivos. É algo para se pensar.